Olá, bem-vindos à Quinta do Freixo. O meu nome é Luís Silva, sou o sócio-gerente e é com muito gosto que vou partilhar o nosso projeto. A Quinta do Freixo é uma exploração agrícola que se situa no concelho de Lolé, no Algarve, perto da aldeia de Benafim. Temos uma área a rondar os 700 hectares, que está dividida em partes mais ou menos iguais a nível de área pelo Barrocal, um vale de transição e a Serra Algarvia. A nossa atividade foca-se muito na sustentabilidade ambiental e económica e financeira, obviamente, mas esta abordagem mais vocacionada para o ambiente está associada quer a diversidade de atividades, quer a técnicas que numa primeira instância, nos primeiros anos, pelo menos, levantam desafios grandes a nível da sua viabilização económica. Daí, nós termos arranjado uma estratégia que é integrar também outro tipo de atividades, como é o caso do turismo, e tornarmos os nossos maiores consumidores. A partir daí, tudo muda, porque quando se vende a nossa produção num prato, não é o mesmo que vender num caminhão ou pagando distribuição. Este é o conceito da Quinta do Freixo, integrar a agricultura, especialmente com o turismo, e tentar fazer com que seja tudo do campo para o prato. Com os seus riachos, lagos e zonas sombreadas, o vale que percorre a Quinta do Freixo, localizado no coração do Algarve, é rico em zonas de grande diversidade de fauna e flora, com uma frescura e beleza paisagística invulgar. O respeito pelo ambiente e a sustentabilidade da atividade são as bandeiras do projeto, como Luís Silva, gerente da empresa, disse anteriormente. Nesta Videonews damos a conhecer esta empresa familiar que vai na sua quinta geração e que é composta por duas explorações agrícolas, a Quinta do Freixo no interior e a Quinta do Melo junto ao mar, numa área total que ronda os 850 hectares. Produz em modo biológico ervas aromáticas, cortiça, ovinos e diversos frutos e legumes para transformação em compotas ou outros produtos tradicionais. Tudo suportado na sustentabilidade ambiental na agricultura e no turismo, trabalhando técnicas regenerativas e cumprindo a máxima do campo para o prato. Toda a área encontra-se assim certificada em modo de produção biológico, sendo todos os seus produtos livres de corantes ou conservantes com frutos e hortícolas da própria quinta. A Quinta do Freixo aposta em várias áreas, como a agricultura e a pecuária biológica, a produção de cortiça e alfarroba, a produção de compotas e produtos tradicionais, o agroturismo e a pecuária extensiva. As práticas regenerativas e o solo são outros pontos muito importantes para esta empresa, que pratica uma gestão holística, utilizando técnicas baseadas nos serviços ecossistémicos complementares, prestados pelas plantas e pelos animais. 1.200 ovelhas pastam nas terras da quinta num sistema de rotação curta que imita a vida selvagem. Os animais revolvem o solo e acrescentam-lhe matéria orgânica, o que ajuda as plantas a crescer melhor e o solo a absorver a água de forma mais eficaz. Recorde-se que a agricultura regenerativa praticada na Quinta do Freixo centra a sua ação na regeneração dos sistemas naturais, sem colocar em causa a competitividade das produções. Além disso, a viabilidade económica da quinta assenta também no turismo. Os visitantes podem ainda desfrutar de vales arborizados e dos reservatórios de água da propriedade, que estão repletos de trilhos para caminhadas e ciclismo. O meu nome é Francisco Mondragão Rodrigues, eu sou professor na Escola Superior de Biociências de Elvas, do Instituto Politécnico de Alegre, e hoje vou-vos falar da economia circular na fileira oleícola, naquilo que é o aproveitamento e a valorização dos subprodutos, não só do olival, como também do lagar. A fileira oleícola, desde sempre, tem sido das fileiras com maior aplicação daquilo que são os princípios da chamada economia circular, uma vez que ainda no tempo dos lagares a 3 fases, portanto, havia já esse aproveitamento dos subprodutos dos lagares. No olival, basicamente, o subproduto que temos é a produção de sobrantes de poda, que são, hoje em dia, até devido aos modos de produção sustentáveis a que os agricultores e olivicultores estão inscritos, são aproveitados diretamente no olival através da trituração e incorporação desses subprodutos, desses restos de poda. Depois a azeitona é colhida e é enviada para o lagar, e aí no lagar
aquilo que são hoje em dia os lagares de duas fases, que maioritariamente é a tipologia que nós temos nos lagares em Portugal. Podemos ter vários níveis de aproveitamento e de valorização destes subprodutos. Naquilo que era o lagar típico tradicional de duas fases, no final da década de 90, início dos anos 2000, fundamentalmente o que obtínhamos era dois subprodutos da extração do azeite. As folhas, logo no pátio de recepção e de limpeza da azeitona, folhas essas que poderiam ter várias utilizações, uma delas eventualmente a utilização na alimentação de ovinos, ou a sua restituição ao olival para, obviamente, serem degradados e libertarem nutrientes, e entramos já, digamos, numa primeira fase de circularidade dentro daquilo que é os subprodutos do olival. No lagar de duas fases, obtínhamos também os tais bagaços úmidos, tantos problemas e preocupações que têm causado à indústria do azeite, uma vez que, ao contrário daquilo que acontecia nos lagares de três fases, os bagaços saem com um teor de umidade superior a 60%, inclusivamente próximo dos 70% de umidade, o que torna impossível a sua utilização. Atualmente, nos lagares de duas fases, aquilo que nós temos é a obtenção, portanto, de um bagaço úmido com teores de umidade na ordem dos 60%, 65%, 70%, que inviabiliza a sua utilização diretamente no próprio lagar. Há umas décadas atrás, a única solução para estes bagaços úmidos ou era a sua deposição em lagoas de evaporação, no sentido de que durante o período entre campanhas essa umidade se evaporasse maioritariamente e ficasse um extrato seco mais fácil de dar depois tratamento em termos de uma secagem mais rápida ou de outros aproveitamentos que algumas academias têm vindo a estudar. Aquilo que maioritariamente os lagares fazem é enviar esses bagaços úmidos para instalações industriais de secagem de bagaços. Em Portugal existem algumas, infelizmente tem havido alguns impedimentos a nível das entidades competentes no sentido de abrir outras e a questão do excesso de bagaços tem levado, como aconteceu na campanha de 2021, à paragem de muitos lagares na região Alentejo, uma vez que as extratoras de umidade, portanto os secadores industriais, não conseguiam extrair essa umidade para tornar os bagaços úmidos em bagaços secos que pudessem ter um aproveitamento. Portanto, nessa fase, estamos a falar há sensivelmente 2 décadas, o problema dos bagaços úmidos era, digamos, enviado para extratoras de umidade, portanto para os secadores industriais, que aí sim tentavam resolver esse problema tecnológico, excesso de umidade, para dar algum aproveitamento, alguma valorização, portanto alguma circularidade a esses bagaços. Uma vez retirada essa umidade, os bagaços ficavam secos e aí sim já podiam ter várias utilizações, portanto já entrávamos num esquema de economia circular. Utilizações essas podiam ser a produção de composto, portanto do composto para fertilização através do processo de compostagem, ou a produção a incorporação de parte de alguns desses bagaços secos em alimentos compostos para animais, ou a utilização direta desses bagaços secos em caldeiras para produzir calor e energia em diferentes indústrias. Posso dar o exemplo, por exemplo, da indústria da olaria no Alentejo, na zona de São Pedro do Corval, portanto, nos fornos para cozer o barro e os objetos de barro, ou, eventualmente, o aquecimento, por exemplo, das piscinas municipais de Vidigueira, portanto, o aquecimento das águas interiores e das piscinas interiores eram feitas com caldeiras que queimavam bagaço de azeitona seco. Eventualmente, antes de esse bagaço seco poder ser utilizado como combustível, como composto ou como matéria-prima para alimentos para animais, alguns secadores industriais de bagaço montaram indústrias de extração de óleo de bagaço de azeitona. Um exemplo é a Ucasul, no Alvito, que tem
digamos que na mesma zona, junto da antiga estação de Caminho de Ferro, uma indústria de extração de óleo de bagaço de azeitona. Portanto, é mais uma forma de valorizar os subprodutos da fileira oleícola. Nessa extratora, fundamentalmente o que se faz é, utilizando hexano, portanto, utilizando um solvente, extrair alguma gordura, algum azeite remanescente, 1 ou 2 pontos percentuais, e produzir aquilo que se chama óleo de bagaço de azeitona, já não se pode chamar azeite, uma vez que esteve em contacto com um produto químico. Esse bagaço é bagaço seco, extratado, portanto, no qual foi extraído alguma gordura remanescente. E esse bagaço seco extratado poderá ter as saídas, as utilizações que já referi, portanto, utilização como matéria-prima para composto, para alimentos para animais ou eventualmente até para produção de energia em caldeiras. Muitas vezes até devolvido aos próprios lagares, para os lagares queimarem nas caldeiras que aquecem a água para as termobatedeiras. Portanto, digamos que é um acrescente dentro daquilo que é o circuito de valorização dos subprodutos do olival. Como eventualmente já se terá percebido, quem acaba por beneficiar bastante de alguma mais-valia do aproveitamento e valorização dos subprodutos do olival acaba por ser a indústria de extração. A indústria de extração de óleo de bagaço de azeitona e os secadores dos bagaços úmidos acabam por ser aqueles que têm maiores receitas com aquilo que é a circularidade e a valorização dos subprodutos do olival. Uma vez que são pagos para receber os bagaços úmidos, portanto, as cooperativas, os lagares têm que pagar para entregar os bagaços úmidos e para fazer o seu processamento, e depois dos bagaços úmidos estarem secos, o secador industrial de bagaços e a extratora acabam por vender um conjunto de produtos que lhes traz um conjunto de receitas, obviamente, acrescidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos caroços, que muitas vezes, antes do bagaço ser seco, são extraídos através de um separador de caroços, e, portanto, o caroço da azeitona que vai dentro dos bagaços úmidos é um elemento muito interessante em termos de combustível, porque tem um poder calorífico muito elevado, muito mais do que os bagaços secos, e, portanto, é muito melhor para as caldeiras. O secador vende o bagaço seco, pode o vender à extratora ou pode o vender para a produção de alimentos compostos, para fazer a compostagem ou para produzir energia. Se for para a extratora, ainda tem, a extratora de óleo de bagaço de azeitona, ainda tem a receita acrescida da venda do óleo de bagaço de azeitona e, portanto, como se poderão perceber, os lagares livravam-se desse problema tecnológico que é o bagaço úmido, que não tem qualquer aproveitamento no lagar, e pagam para a indústria de secagem a resolver esse problema tecnológico. Foi criado quando se passou dos lagares de 3 fases para os lagares de 2 fases, e é o secador industrial de bagaços úmidos e, eventualmente, a extratora de óleo de bagaço de azeitona que acabam por valorizar e encontrar várias soluções e obter, obviamente, todas as receitas. Nos últimos anos, a situação tem-se vindo a modificar um bocadinho. Os próprios lagares, na tentativa de reterem algumas receitas e fazerem alguma valorização dos seus subprodutos, acabam por tentar encontrar umas vias no sentido de, por exemplo, valorizar as folhas através da compostagem ou instalar separadores de caroços no próprio lagar. Portanto, antes de expedir os bagaços úmidos para o secador industrial de bagaços, já o próprio lagar retirou, talvez não a totalidade, mas a grande maioria dos caroços. E, portanto, essa receita da venda de caroços com combustível energético já passa a ser do lagar. Por outro lado, há uns anos para cá também, acabou por ser instalada dentro daquilo que é a sala de extração de azeite, a chamada linha de repasso, utilizando a terminologia espanhola, que acaba por ser mais um cânter ou 2 decântares, vão fazer uma segunda passagem
dos bagaços úmidos, antes desses bagaços úmidos serem enviados para fora do lagar, e tentar retirar mais 1 ponto ou 2 pontos percentuais de alguma gordura que ainda está nos bagaços. Obviamente, os parâmetros de funcionamento dessa linha de repasso são menos favoráveis para a obtenção de azeite de qualidade e, portanto, geralmente o pouco azeite que ainda se consegue aí obter é um azeite classificado como lampante, que obviamente terá que ser refinado, mas não deixa de ser mais uma receita que o próprio lagar consegue obter e acaba por retirar, digamos que essa mais-valia que os secadores industriais de bagaços úmidos conseguem obter. Não é? Portanto, quando esses bagaços que passaram na linha de repasse no próprio lagar chegam ao secador industrial de bagaços, já praticamente não trazem azeite, e muitas vezes já não há qualquer interesse em levá-los até para a extratora de óleo de bagaço de azeitona. Atualmente, com os lagares a extrair já os caroços da azeitona através de uma máquina de separação de caroços nos bagaços úmidos e a utilização de uma linha de repasse, portanto mais um cântaro ou 2 decântaros que vão repassar os bagaços úmidos antes desses bagaços irem para as tolvas, onde depois irão ser expedidos para o secador de bagaços, diminuiu, digamos, os produtos que o próprio secador industrial de bagaços úmidos poderia a posteriori vender, e essas receitas acabam por ficar nos próprios lagares, uma vez que depois é o lagar que vende o caroço e vende esse azeite da linha de repasse, que obviamente é um azeite de menor qualidade, uma vez que os parâmetros de funcionamento dos decântaros na linha de repasse são, digamos que, menos favoráveis à obtenção de um azeite de qualidade, e o que se obtém geralmente é um azeite lampante, que obviamente continua a ter um valor interessante no mercado, mas terá que ser refinado